Amém. A paz do Senhor Jesus, amados. Amém. Quantos já receberam de Deus aí nessa noite? Amém. Sentimos a presença de Deus, né? Louvor aqui, abençoado, palavra, oração. Olha, é bom estar na casa do Senhor. É bom estar recebendo de Deus, conhecendo a Deus, né? Sendo educado, né, por esse Espírito Santo, sendo transformado. A Bíblia fala que Deus nos transforma, né? E glória a Deus por isso. Então, que bom estarmos na casa do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de Gênesis. Gênesis 1. A gente vai hoje ler alguns versos aqui na palavra do Senhor. Desde já agradeço o Marcos, que está ali no telão, para nos auxiliar aí, para que você possa acompanhar também essas leituras. E eu queria, enquanto você localiza aí Gênesis 1, que não é tão difícil, né? Todo mundo já achou Gênesis 1, mas eu queria agradecer primeiramente ao Senhor, né, pela oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor, né, de falar dessa palavra, a vida do pastor Jeová, pastor Oswaldo, pastor Lindomar, pastor Hélio, todos os pastores que aqui estão, né, os demais pastores também, que esta casa tem sido um canal de Deus na minha vida, na minha família, né? Eu tenho sido edificado aqui, tenho sido curado, tenho sido cheio de Deus, tenho sido liberto, tenho sido transformado pela palavra que vem desse altar, né? E isso é porque Deus nos ama, amém? Você entende que Deus te ama? Deus te ama muito, Deus te ama demais, né? Ele te ama tanto, a Bíblia fala que Ele te ama tanto que mandou o Filho dele morrer por você. Então vamos lá, Gênesis 1, vai lá para o verso de número 27. Ou melhor, 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Feche seus olhos, sentado como você está mesmo. Pai, eis aqui a tua palavra, ela é nosso guia, é o nosso direcionador. É o que nos ensina, é o que nos muda, é o que nos transforma. Fala conosco Espírito Santo. Seja tu hoje, Pai, o nosso professor, o nosso ensinador. Aquele Pai que age, Pai, Senhor Deus, ó Pai, conforme a necessidade do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Esse texto lá no iniciozinho da palavra, acho que todos nós conhecemos, né? E vem falar sobre a formação de um homem, né? Sobre a criação desse homem e dessa mulher, né? A Bíblia fala assim que homem e mulher os criou, né? Criou a sua imagem conforme a sua semelhança. O texto também diz assim, olha, e esse homem criado à imagem e à semelhança de Deus, agora domine aí sobre essa terra, cuide dessa terra, né? Seja aí o rei dessa terra, né? Sobre peixes, sobre aves no céu, sobre peixe no mar, sobre tudo. Eu coloquei você aí para ser o responsável, né? O dominador, aquele que vai cuidar dessa terra, né? E Deus faz isso e cria esse homem. E eu parei um pouco para pensar nesse texto, e Deus falou em meu coração algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. E quando a gente fala do Gênesis ou da criação, né, a gente está falando do início de tudo, de como tudo se iniciou. A Bíblia, amados, ela é um livro romântico, amém? A Bíblia conta uma história de amor, a história de amor de um Deus por um homem. A Bíblia conta uma história de amor, e essa história de amor tem um início, e esse início é aqui no Gênesis. Então aqui no Gênesis começa a ser formada, começa a ser escrita por Deus uma história para as nossas vidas. Lembrei aqui da canção, né, que o pastor Lucas canta, né, que Deus escreveu a nossa história, né, que Deus formou a nossa história. E aqui no Gênesis ele começa a escrever a nossa história, né, como que tudo começa, né, e ele começa a formar esse homem. E essa história de amor me lembra também quando um casal está esperando um filho.
O filho ainda nem nasceu, né? E o quarto já está pintado, as cores estão escolhidas, né? As roupas estão escolhidas, os presentes já chegaram, mas ainda nem foi formado no ventre, né? Ainda nem apareceu no mundo. E a palavra assim, olha, antes que eu te formasse, eu já te amava. Antes que você viesse a esse mundo, já esperava por você. Já tinha algo para a sua vida, já planejei a sua história, já planejei os seus caminhos. Por quê? Porque é isso que o casal faz quando vai ter um filho. Olha, vai chegar ali alguém muito amado. Vai chegar alguém que nós esperamos com tanto carinho, né? E esse amor, antes que esse homem viesse ao mundo, né? Antes que essa história de amor começasse, Deus começa a preparar esse planeta. E a Bíblia fala assim que Deus olha para a terra estava sem forma, estava vazia, e fala assim, eu não quero uma terra sem forma e vazia. Eu quero um lugar bonito, eu quero um lugar preparado. Eu não quero um lugar escuro. O meu filho vai chegar e tem mais, haja luz. Haja luz porque quando ele vier, ele vai andar na luz. Haja luz porque quando ele vier, ele tem que enxergar as coisas. E Deus começa a preparar esse planeta, amados, para a chegada desse homem. Para a chegada sua, para a chegada minha, para que um dia nós viéssemos aqui. E tudo começa a ser formado, tudo começa a ser feito, né? Lembra, pastor Lindomar gosta muito desse texto, e amei quando ele falou isso, falou assim, olha, sabe aquele pai do filho pródigo? Que fica esperando o filho não chegou, o filho está lá ainda no mundo, o filho está lá, mas o pai já está aqui cevando o bezerro, o pai já comprou sandálias, o pai já comprou túnica, o pai já comprou, olha, anel, já está tudo preparado, um dia ele vai chegar. Isso é amor, amados. Isso é amor. Talvez você hoje ainda não conheça a Deus, talvez você hoje ainda não sirva a Jesus. Eu queria te dizer uma coisa, Deus está preparando a sua história, Deus já te comprou o anel, Deus já olha, tem feito coisas por você, Deus já preparou a sua casa, Deus já preparou o seu futuro, Deus preparou coisas que você ainda não viu. A Bíblia fala que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é isso que Deus tem preparado para nós. Essa história de amor, amados, nós que vivemos. A Bíblia conta essa história de amor de Deus pelos homens, pelas mulheres, pela criação dele. E ele vai preparando todas as coisas. E ainda que a gente, amados, a Bíblia fala assim que ainda quando nós somos infiéis, Deus é o quê? Deus é fiel. E Deus vai ser fiel. A palavra que foi lida hoje aqui no início foi o quê? Eu irei à sua frente endireitando os caminhos tortos. Eu vou ser fiel na tua vida, eu vou ser fiel na tua história. Ainda, amados, quando nós não merecemos, o Senhor é fiel. Amém? O texto que nós leu diz que o homem foi criado à sua imagem. Vou criar um homem aqui à minha imagem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme o quê? A nossa semelhança. Sabe por que Deus faz assim, amados? É para que não houvesse dúvidas quem era o pai. Já não tem filho assim? Você olha assim e fala assim, não, esse aqui é filho mesmo, né? É igualzinho, é parecido. A imagem é a mesma, a semelhança é a mesma. E Deus fala assim, olha, eu estou criando você. Eu estou criando a sua vida conforme a minha imagem, conforme a minha, para que todos saibam quem é o seu pai, aleluia. Para que todos saibam quem é o responsável pela sua vida. Para que todos saibam que, olha, que antes de mexer com você tem que mexer comigo, porque eu sou pai, e eu sou pai que cuido. Aleluia. Formados à imagem e à semelhança. Efésios 4, verso 6, tem um texto que diz assim que há um só Deus, Pai de todos, o qual é o quê? Sobre todos, e por todos, e em todos vós. Aleluia. Esse é o nosso Pai. Pai que nos formou, que nos fez, né? Você consegue imaginar Deus formando a terra, né? Preparando a terra, como eu falei, como o casal que pinta o quarto, que compra o berço, e Deus prepara a terra, Deus forma a terra, Deus planta um jardim, e Deus forma o homem. E vai formando esse homem, amados, do pó da terra. E me lembra a figura lá do oleiro, lá de Jeremias, não é isso? Desce a casa do oleiro, do pó da terra vai formando esse homem, vai esculpindo esse homem. E, amados, e tudo que Deus faz, e essa formação do homem é preparando esse homem para se relacionar com Ele, né?
E por ser formado, amados, porque Deus nos fez do pó da terra, por isso que a gente é tão apegado ainda às coisas da terra, sim ou não? Somos apegados ainda às coisas da terra. Deus quer que a gente conheça as coisas do alto, que a gente viva coisas maiores, que a gente entenda, mas a gente às vezes está apegado aqui à terra. Não, eu preciso ainda de fazer as coisas na terra, e a nossa 80%, eu diria assim, da nossa preocupação está com as coisas da terra. Porque somos formados de terra. E Deus sabe disso, né? E Deus conhece esse quadro, Deus tem interesse até em mudar esse quadro. Porque se o nosso coração ficar muito terreno, se o nosso coração ficar muito preocupado só com as coisas da terra, a gente não vai se relacionar com o Deus que fez a terra. A história de amor não é entre o homem e a terra. A história de amor é entre Deus e o homem. A história de amor é entre Deus e a mulher. Não é uma história de amor entre o homem ou a mulher e as coisas da terra. Ezequiel 36, vamos ler 2 versos, 26 e 27. Deus, preocupado com esse nosso coração terreno, olha o que ele diz para cada um de nós. E dar-vos-ei um coração novo. Quantos querem um coração novo aí? Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de quê? De pedra. Tirar de você esse coração de pedra. E vos darei um coração de carne. Por que Deus faz isso? Ele responde no verso seguinte: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis onde? Nos meus estatutos. Não é isso? E guardeis os meus juízos e os observeis. Então Deus pega esse homem que é formado da terra, que tem amor pela terra, que tem um coração apegado às coisas da terra, e fala assim: eu vou te dar um coração novo. Eu vou transformar esse coração terreno, eu vou transformar esse coração que ama as coisas deste mundo, e vou tirar esse coração de pedra, e vou colocar um coração de carne, e vou ensinar esse coração a me servir, a conhecer os meus estatutos, a andar nos meus caminhos, e a observar aquilo que eu tenho como importante para a sua vida. Glória a Deus. Deus começa a formar esse homem da terra. Deus começa a esculpir esse homem da terra. E formando esse homem, eu queria que você acompanhasse comigo, imaginasse aí a cena de Deus formando o homem, pegando a terra e esculpindo literalmente o homem. A gente vai imaginar aqui o que acontece quando Deus forma ali. Ele fala assim: eu vou criar esse homem aqui e vou dar 2 ouvidos para eles. Não é isso? Temos 2 ouvidos? Regra geral, né? Temos 2 ouvidos. E por que Deus põe 2 ouvidos em nós? Para que a gente possa escutá-lo. Para que Ele possa falar conosco. Olha, eu estou formando aqui este homem, eu estou preparando este homem, eu vou dar a ele 2 para que ele me escute. Eu vou dar 2 ouvidos a ele para que eu possa me relacionar com ele, para que ele possa me ouvir. Apocalipse 3, verso 6, diz lá: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Deus forma o homem, Deus dá ao homem 2 ouvidos, para que a gente escute ele, para que ele possa falar comigo e contigo, para que o Espírito Santo, quando falar conosco, a gente não se esqueça, a gente não olhe só para o mundo, mas que a gente tenha a capacidade de ouvir Deus. A palavra diz que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir o quê? Palavra, ouvir Deus. É ouvir Deus que traz fé ao nosso coração. É ouvir Deus que transforma a nossa vida. É ouvir Deus no nosso dia a dia, na nossa casa, onde a gente for. É ter ouvidos abertos para ouvir o Espírito Santo, que pode transformar os nossos caminhos. É ter ouvidos abertos para ouvir o Espírito Santo quando a gente está dirigindo, quando a gente vai falar uma palavra mais áspera, quando a gente vai se relacionar com alguém, quando a gente está na nossa casa, quando algo acontece dentro de casa, quando o desespero bate a porta. Você precisa e eu preciso, nós precisamos de ter ouvidos que possam escutar Deus. Aleluia. E Deus te deu ouvidos para um motivo, para que você possa ouvi-lo. Para que você possa ouvi-lo, para que Ele possa falar com você,
para que você não se desespere. A palavra assim, não se atemorize, não se enche o seu coração de medo, não. Eu estou contigo. Se você passar pelas águas, eu estou contigo. Se pelo fogo, eu estou contigo. Onde você for, eu vou estar à sua frente. Aleluia. A palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. E não apenas acampa ao nosso redor. Acampa ao nosso redor e nos livra. Aleluia. Tem ouvido Deus aí? Aleluia. Você tem ouvido Deus no seu dia a dia, às vezes na casa do Senhor a gente ouve o Senhor, sim ou não? É bênção demais, amados. A gente vem à casa do Senhor e Deus fala conosco. Fala assim, olha como é bom ouvir Deus. E Deus te fala nesta noite, eu quero falar contigo todo dia. Eu quero falar contigo a toda hora. Eu quero falar contigo enquanto você cozinha. Eu quero falar contigo enquanto você toma banho. Eu quero falar contigo. Eu sou teu Deus. Eu te amo. Eu quero que você escute a minha voz. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Deus nos deu 2 ouvidos para que nós possamos ouvir. Aleluia. Jesus um dia contou uma parábola. Vocês conhecem a parábola do semeador? E é como se ele compara a terra aos nossos ouvidos. O semeador saiu a semear, né? E a palavra é falada. E os nossos ouvidos são a terra onde é jogada essa palavra. E muitas vezes a palavra do Senhor vem para nós. E como diz na parábola, né? Cai à beira do caminho. Vem uma ave do céu e retira essa palavra. E quantas palavras Deus fala aos nossos ouvidos. E parece que cai em meio a pedregulhos, e a gente escuta, e começa a gostar, e aquilo está bom, mas daqui a pouco não tem raiz. E essa palavra que um dia me transformou, que um dia falou comigo, que um dia me deu fé, ela parece que ela vai murchando, ela vai se perdendo. E a minha esperança também vai se perdendo, porque eu não tenho mais ouvido Deus. Outras palavras são faladas. E a Bíblia diz que algumas sementes ficam ao sol, e o sol resseca aquela semente. Mas tem uma semente que cai numa boa terra, aleluia. Tem uma palavra que cai num ouvido que escuta. Tem uma palavra que cai em nós, e a gente fala assim, eu tomo posse dessa palavra. E eu vou viver essa palavra, eu não vou me esquecer dela. E quando Satanás vier, e quando o inimigo vier, e quando as coisas vierem, eu vou me lembrar do Deus que falou comigo, aleluia. E a palavra diz que essa semente cresce, e não apenas cresce, mas ela dá fruto, e esse fruto permanece sobre a nossa vida para a glória do nome de Jesus. Fala assim, Deus me deu 2 ouvidos, para que eu possa ouvi-lo. Aleluia. Deus quer falar mais contigo. Amém? Deus tem falado contigo, mas Deus quer falar mais. Estou falando com você agora. Deus quer falar mais contigo. Deus quer que o seu ouvido escute mais a voz dele. Aleluia. Prepara aí o teu ouvido, pega o cotonete espiritual, né? Limpa aí o teu ouvido, porque Deus vai falar mais com você. Você vai ouvir a voz de Deus com mais intensidade. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. E ele continua esculpindo lá esse homem e cria os 2 ouvidos e que coloca também uma boca nesse homem. Para que uma boca? Para que esse homem pudesse falar também. Para que Deus pudesse ouvi-lo. Olha, eu quero que você me escute, mas eu também quero te ouvir. Eu quero que você fale comigo. Eu quero escutar aquilo que sai da tua boca. Eu quero que você se direcione a mim. Eu quero que você ore. Eu quero que você fale comigo. Sabe, a palavra da sua boca não é só para conversar com qualquer pessoa, não é só para praguejar, não é só para reconhecer que as coisas estão difíceis, não é só para, sabe, cumprimentar, não, eu quero que você fale comigo. E Deus nesta noite nos convida a nos relacionarmos mais com Ele. Deus te convida a abrir a tua boca e falar com Ele. Eu queria te dizer uma coisa, Deus tem 24 horas de atenção para você. Não importa a hora que você vá, pode ser de madrugada, pode ser pela manhã, pode ser à noite, não importa a hora que for, o Senhor estará pronto para ouvir a tua voz. O Senhor está pronto para que você fale com Ele. Coisas boas, coisas difíceis, Deus quer que você fale com Ele. A Bíblia diz que Deus cria esse casal
E um dia Deus vai falar com eles, fala assim: Adão, cadê você? E o Adão tinha sumido, a Eva tinha sumido. Mas Deus fala assim: eu quero falar com vocês, eu quero ouvir de vocês. Como é que vocês estão? O que está acontecendo? Na viração do dia, Deus vai lá e fala assim: olha, eu quero falar com você, fale comigo. Mas o que nos tem impedido de falar com Deus? O que tem calado a nossa boca de falar com o Senhor? Sabe, não há nada que nós possamos falar que Deus não vá considerar. Deus considera todas as coisas. E Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. E Ele responde a oração com sim, com não, com espere, mas Ele responde, aleluia. Porque Ele é Deus. Naquele dia que Deus foi falar com Adão e Adão estava sumido. Falou: Adão, cadê você? Parece que Deus foi lá perceber que Adão estava em pecado, mas não é isso. Deus foi lá porque Deus ia lá todo dia. Deus foi lá porque Deus amava Adão. Sabe, Deus nos procura, amados, não é porque a gente pecou e agora Deus vem jogar na nossa cara o nosso pecado. Não, Deus nos procura porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama, Ele fala: vem cá, meu filho. Mas Senhor, eu estou nu, não estou te perguntando como você está. Eu não estou te perguntando o que aconteceu. Eu quero que você venha para cá. Eu quero que você converse comigo, aleluia. Deus quer conversar contigo, Deus quer conversar conosco, Deus quer ouvir a nossa voz, Deus quer que você fale, e não importa se você está bem, se você está mal, se você está feliz, se você está triste, fale com Deus, aleluia. Tem um verso que fala assim: abra a tua boca e encherei. Então abra a tua boca e começa a falar com Deus. Costumo dizer que às vezes a gente está tão mal, que você não consegue falar muito, mas você consegue se ajoelhar e falar assim: Senhor, eu estou na tua presença, e chorar. Isso aí a gente consegue, não consegue? É bênção. Você está na presença de Deus, você está chorando, Deus está ouvindo a tua voz. Ainda que seja com choro, ainda que seja com gemidos, né? Inexprimíveis, mas Deus está te ouvindo. Deus te deu uma boca para você falar com Ele. Amém? Glória a Deus. E Deus continua formando esse homem, 2 ouvidos, uma boca, e deu, claro, também 2 olhos para esse homem, essa mulher. E esses olhos, por que Deus fez esses olhos? Deus falou: eu quero que vocês vejam, eu quero que vocês contemplem aquilo que eu fiz para você. Você percebe, eu acho que os pais, quando têm filhos pequenos, a gente fica meio bobo, né? Mas pinta ali a casa, pinta o quarto, e quer que a criança chegue, que a criança veja tudo, né? Uma criança não está vendo, às vezes está só dormindo, mas não, está tudo aqui, porque um dia ele vai ver. Um dia ele vai ver tudo que eu preparei para ele. Olha, eu comprei esse brinquedinho aqui num lugar bem distante. Eu vi, eu amei isso aqui. Um dia ele vai abrir o olho e ele vai ver isso. Sabe para que Deus nos deu os olhos? 2 olhos, não apenas um, mas 2. Para que a gente contemple as maravilhas, as coisas boas que Ele fez para a nossa vida, aleluia. Os milagres que Ele fez para a nossa vida, as escolhas que Ele fez para a nossa história. Ele pinta a nossa história, Ele escreve a nossa história, Ele fala assim: estou te dando 2 olhos para que você veja, para que você contemple tudo aquilo que eu tenho para a sua vida, tudo aquilo que eu tenho para você. Êxodo capítulo 14, verso 13, vai falar desse, de uma situação que o povo hebreu vai vivendo ali, e olha só o que diz esse texto. Está dando para ler aí também na tela, né? Mas diz assim, olha: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede. Ele fala assim: olha, não se preocupa não, tem uma coisa aí complicada acontecendo, está difícil mesmo, essa história não é fácil. O pastor Oswaldo estava contando os testemunhos aqui, falando assim, que muitas vezes não é fácil, a gente vai se desesperar, o povo do Egito está chegando, sabe, os carros estão chegando, os cavaleiros estão chegando, a gente parece que vai morrer mesmo. E Deus fala assim: olha, não temais, estais quietos e vede. Olha, eu te dei 2 olhos para que você contemple, para que você veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarão a ver.
Sabe esse inimigo que está vindo aí contra você, que parece que vai te destruir? Deus está falando assim, olha, você nunca mais vai ver ele, aleluia. Por um caminho ele vem contra ti, mas por 7 ele vai ter que sair. Você não vai mais enxergar esse problema. Você não vai mais ver ele. Esse egípcio que vem aí cheio de força, de carro, de tal, com ordem do rei para matar, para pegar. Vocês nunca mais o verão, porque hoje o Senhor tem livramento no meio do seu povo. Hoje o Senhor tem livramento no meio da sua casa. Hoje o Senhor tem livramento no meio da sua família, porque Ele é Deus, aleluias. 2 olhos para que a gente possa ver o livramento que Deus tem para a nossa vida. Os livramentos, né? E quantas vezes os nossos olhos estão fixos no problema, na dificuldade, né? Naquilo que a gente não consegue, esse mar é muito difícil. Tinha água na frente, faraó atrás, como dizia a canção antiga, né? Montanhas por todos os lados, e não tem jeito, e a gente consegue olhar só o problema. Deus fala assim, olha, Moisés, por que está me clamando, Moisés? Diga ao povo que marcha. Vai e veja esse livramento que eu tenho para a sua vida. 2 olhos, uma boca, 2 ouvidos, Deus vai formando esse homem, e Deus dá algo interessante para nós, que é uma mente. Uma mente, um cérebro aqui para pensar. Amém? Quantos tem um cérebro pensante aí? Para que você pense, para que a gente possa entender, compreender, para que a gente tenha a capacidade, do que já foi falado aqui hoje, de discernir as coisas, de saber, né, por que caminho devemos andar, quais as escolhas devemos fazer. Deus nos dá uma mente, amados, para que a gente possa entender coisas de Deus, para que a gente possa compreender caminhos de Deus. A Bíblia fala assim que as coisas de Deus são loucuras para o mundo, né? E o mundo fala assim, vocês são tudo doidos. Somos doidos, literalmente, né? Somos doidos por quê? Porque não vivemos segundo o padrão deste mundo. E se o padrão deste mundo é viver para si mesmo, sabe, é conseguir as coisas só para si mesmo. O nosso padrão é outro, o nosso padrão é Jesus, e o padrão de Jesus diz assim que Ele não usurpou ser igual a Deus, pelo contrário, Ele se humilhou, né, e tornou-se como servo. E essa mente de Cristo, amados, que nós temos que ter na nossa vida. Deus nos deu isso para que a gente possa discernir melhor as coisas. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 16. Se você for rápido aí, você já pode nos acompanhar. Diz lá assim, ora, o homem natural não o quê? Compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem como? Espiritualmente. Não, isso aqui é espiritual, aleluia. Mas o que é espiritual discerne o quê? Bem, e discerne tudo. Quem é espiritual discerne bem e discerne tudo, e de ninguém é discernido. Isso é estar servindo ao Senhor. Amém? Uma mente para que nós possamos discernir, para que nós possamos entender, para que nós possamos compreender as coisas de Deus, para que nós possamos escolher, amados. Não é isso? A vida cristã não é uma escolha. E essa escolha nós fomos capazes de fazer, e você que ainda não fez, um dia será capaz de fazer, e hoje é um bom dia para isso. É por meio da mente de Cristo, é por meio dessa mente que Deus nos deu. Amém? Só para a gente caminhar um pouquinho mais. A gente falou de ouvidos, olhos, boca, mente. E eu queria, para a gente não falar de tudo aqui, né? A gente poderia falar de mãos, de pés, mas eu queria falar da essência desse homem. Acima de tudo, amados, que Deus dá a esse homem e a essa mulher, no verso inicial que a gente leu, é a sua imagem. Fala assim, olha, eu vou formar um homem, uma mulher, que seja a minha imagem, conforme a minha semelhança. E essa formação, essa imagem de Deus, né, que Deus faz para que nós tenhamos essa imagem, né, é para que aquilo que é terreno, amados, Deus, pensa só, Deus está formando a terra, Deus faz toda a terra, Deus faz um jardim, Deus põe um homem no jardim, Deus tem animais, Deus tem plantas, Deus tem
tudo que existe no planeta, e Deus põe o homem lá, e Deus fala assim, planeta Terra, olha só, tem alguém aqui que é a minha imagem, tem alguém aqui que se parece comigo, com o Criador, para que aquilo que é terreno perceba que esse homem, que essa mulher, ele não é apenas mais uma criação de Deus ali, não. Ele é a imagem de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho do Rei. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Então essa imagem que Deus dá para esse homem e para essa mulher permite com que nós tenhamos o domínio. E ele fala assim, olha, vou te formar a minha imagem, a minha semelhança, e diz o que mais no verso? Domine. 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 Domine sobre peixes do mar, sobre aves do céu, sobre gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move na terra. Domine. Domine sobre tudo. Domine sobre esse problema que vem contra a sua vida. Domine. Domine sobre essa circunstância. Domine, porque você é a minha imagem. Você é a minha semelhança, você sou eu aí nessa terra. E você tem capacidade, você tem condição, porque você tem a minha imagem de dominar sobre tudo. Aleluia. E esse domínio, amados, ele é resultado, de tudo aquilo que Deus tem para nós. Interessante que Deus faz o homem, e a Bíblia fala que depois olha para o homem e fala assim, não é bom que esse homem esteja só. Não é verdade? Tem um texto que fala sobre isso, Eclesiastes 4, 9 e 10. Vai falar sobre não estar só. O texto diz assim, mais especificamente, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga pelo seu trabalho. E o seguinte diz assim, porque se um cair, o outro levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. E Deus nos fez, amados, sociais. Deus nos fez para que nós tivéssemos família, para que nós não andássemos sozinhos, para que não ficássemos solitários. E para que nós dominássemos sobre essa terra. E para que nós tivéssemos capacidade de gerenciar essa terra. E isso é muito bonito, isso é muito lindo. Mas se a gente olha para o mundo hoje, você fala assim, o que aconteceu? O que houve? Porque, ao que se diz, nós estamos destruindo a criação que Deus deixou aí, o planeta. Ao que se percebe, nós estamos não apenas destruindo o planeta, nós estamos destruindo a nós mesmos, sim ou não? É filho matando pai, pai matando filho, é irmão contra irmão. Espera aí, Deus criou tudo tão bom, tudo tão perfeito, Deus fez esse homem perfeito, fez a sua imagem, mandou dominar sobre tudo. E o que aconteceu? O que aconteceu, mas é que nós perdemos a imagem e semelhança. E agora deixamos de dominar. E agora os problemas querem dominar sobre nós. E agora as dificuldades querem dominar sobre nós. E agora a criminalidade não quer dominar uma cidade. E agora as coisas que não deveriam dominar começam a dominar. Tudo por quê? Por causa de uma escolha. E é fácil a gente hoje olhar para trás e falar assim, culpa de Adão e Eva. Quantos já não pensaram isso, Se não fosse aquele casal abençoado, hoje a gente ainda estava, no jardim ali do lado de Deus, Quem mandou escolher o pecado? E quando somos nós, amados, o que a gente escolhe? E quando é você e sou eu? E quando os prazeres do mundo batem à nossa porta? E muitas das vezes a gente abre mão de uma humildade para... Não, você está precisando ouvir algumas coisas, algumas verdades. E a gente começa, amados, a fazer escolhas que são escolhas distantes de Deus. E hoje a gente poderia falar, não, mas foi a culpa de Adão e Eva lá no jardim, mas até hoje nós fazemos escolhas que desagradam ao Senhor. Até hoje nós fazemos escolhas que nos retiram a imagem e semelhança de Deus. Sabe, a terra que olhava para o homem e falava assim, lá vai alguém que é espiritual, lá vai alguém que é imagem do Criador. Ele olha agora e fala assim, lá vai alguém que nem parece mais com o Criador.
nem lembra mais o Criador. Pelo contrário, ao invés de Criador, ele parece mais um destruidor. Ele destrói amizades, ele destrói alegrias, ele destrói tudo. Esse homem que era para ser, sabe, tudo que Deus formou para ser, ele vai se perdendo. E aí Deus tem um plano, né, de restauração de imagem, aleluia. Deus restaura a nossa imagem por meio de Jesus Cristo. E Deus fala assim: você se esqueceu de como foi que eu te criei. Você se esqueceu por que foi que eu te criei. E sabe o que ele faz, amados? Ele fala assim: não, eu vou aí te ensinar. E ele vem. E a Bíblia fala assim que ele se transforma em homem, né? Se torna em homem. Quem? O Deus Criador, na pessoa de Jesus. E anda como homem nessa terra e nos ensina. Ele vem com um objetivo específico. Olha, eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Eu vim aqui para resgatar aquele que por algum motivo se afastou. Eu vim aqui para trazer, para tirar das trevas aquele que se afastou da luz. Ele vem com um objetivo específico. E ele vem também com um alvo específico. Para quem que Jesus vem? A Bíblia fala assim: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Filhos de Deus. E Deus está falando assim: eu restauro a tua imagem. Eu restauro a tua imagem. Eu restauro quem você é. Eu restauro a maneira como eu te criei. Eu te criei para você ser vitorioso. Eu te criei para você ser vencedor. Eu te criei para que você seja cheio de Deus. Eu te criei para que você se relacione comigo. E tudo isso é feito na pessoa de Jesus.